beyond austerity, without treaty revisions, new institutions, fiscal transfers, or national guarantees. Why should this be important? Because much of the block on getting a recovery program in Europe has been that people presume that these are needed when they're not. So I'm going to briefly talk about stabilization and growth, then Eurobonds. By enhanced cooperation, which is a procedure that I will explain, without treaty revisions or new institutions. And then I'm going to talk about two institutions. One you know of, the European Investment Bank, or BEI. The other you probably never have heard of. It's called the European Investment Fund, not bank. And then I'm going to get a bit more philosophical and talk about social investments and cohesion, and how the policy is not anti-Keynesian, but not simply Keynes or deficit financing. Now, the Commission has made a proposal for project bonds. If I'm generous, I'd say this is well-intentioned, but it's misconceived. These are the so-called Barroso proposals. Because, according to Manuel Barroso, these would need member state guarantees. But they don't. The European Investment Bank has issued bonds. Bonds are fixed interest borrowing, unlike shares, which go up and down. The European Investment Bank has issued bonds for over 50 years without such guarantees. What is really needed now is public co-finance for EIB or BEI project financing. And what I'm going to argue is that this can be through Eurobonds issued by the European Investment Fund, and I'll explain its origins and what can be done, attracting surpluses from the emerging economies and sovereign wealth funds, not being paid for by German taxpayers. Now, such finance need not count on national debt and does not need debt buyouts, fiscal transfers, nor institutions, new institutions, nor a treaty revision. So what also is needed to cut this Gordian knot on debt is a Gestalt shift. Gestalt is German for form or shape, related to perception, how we perceive things, and I'll come back to that. But the shift needs to recognize that while EU member states are deep in debt, the European Union itself has next to none, next to no debt. It had none at all until May 2010, when the European Central Bank began to buy up some tranches of some member states' national debt. And if the European Union were to issue its own bonds to finance a New Deal-style economic recovery program, it would be starting from less than a tenth of the borrowing base of the Roosevelt administration in the 1930s. And this can be through the issue of Eurobonds by the European Investment Fund, which was designed to do so for the proposal which Jacques Delors in 1993 made that Europe should have its own union bonds. Now, I'm not going to talk much about stabilization explicitly. Stabilization is implicit in what I'm arguing. But one of the failures, especially of the German and Austrian, Finnish leaderships, is that the Union could transfer national debt to itself. Shift it, simply shift it. Don't buy it out. Shift it. And could do so in union bonds which are not traded on financial markets, but held in its own debit account.
Now, what's meant by a debit account? How many of you have debit cards? You're all very well resourced. One at least, yes. I have a debit card too, with the Caixa. So, on my debit card, I can draw what is in the bank. I can't create credit. That's one of the things Germans are very worried about, if from a debit account. But what I'm going to mainly talk about is a social investment-led recovery program funded by borrowing to invest through net issues of Eurobonds, which should be traded on markets, but would attract inflows from sovereign wealth central banks and central banks of the emerging economies. Now, Jacques Delors included the proposal for union bonds, EU bonds, in his so-called full employment white paper of December 93. He also set up a European investment fund to issue these bonds. Now, the key parallel made to him was US Treasury bonds, which do not count against the debt of American states such as California or Delaware. And European Investment Bank bonds, that's the BEI that was founded in 1958, do not count on the debt of any major EU member state, nor on the debt of Greece, Portugal, or Ireland. You won't hear this very often. It's a matter of perception. It also relates to the fact that the European Investment Bank itself does not advertise this. But what therefore now could be Eurobonds need not count on the debt of EU member states. Now, the New Deal parallel, which was in a report by myself to Delors, was not in his white paper of 93, which meant a major legitimation of the case for bonds was lost. The proposal lacked resonance with a wider public. For too many people, union bonds just seemed another arcane European financial instrument. Why be interested? What we need to do is avoid this now. European publics cannot respond to Eurobonds when even governments are not clear on what they mean, and some are adamantly opposed to what they think they are. Psychology is important here. A recovery program financed by Eurobonds should be recognized as financing a European New Deal. Not everybody knows about the New Deal, but many people have heard of it. It was by the New Deal that the Roosevelt administration from 1933 managed to reverse the depression in the United States and get the United States back to work. Now, America, of course, has a common fiscal policy. The European Union does not. But Eurobonds could be project financed from the revenues of the member states or institutions gaining from them, as are European Investment Bank bonds. A common fiscal policy and the European Treasury are aspirations which would need further treaty revisions. Issuing Eurobonds through the European Investment Fund would not. Now, are any of you here from the master's class that I did last year here at Ishkak? No. One. That shows great loyalty. I teased you with Gestalt. And Gestalt is directly relevant, as in the above figure, derived from Jastrow in the 1880s, used by Wittgenstein, who was very influential in postmodern thinking, and who in turn influenced Thomas Kuhn in terms of the difficulty of getting paradigm shifts, paradigmatic shifts. And it's such a shift that we need now in Europe. Now, one of the students in the class very brightly pointed out to me that if you take this figure and you view it from right to left, it looks like a rabbit. But if you view it from left to right, it looks like a duck. The figure itself does not change. How it's perceived does. Much as whether debt
indebitamento is perceived as guilt that needs to be redeemed by austerity, or as credit that can enhance recovery. This is compounded especially by the fact that the German for debt and the Dutch for debt, Schuld, also means guilt. Another question is whether debt should be redeemed by penitence. I've been at several conferences in Italy this year, and it's quite typical for the press to report on penitenti, in other words, the periphery of Europe, who should be penitent within their own lifetime as an Lutheran concept of guilt, or whether borrowing should be seen as credit in the sense of the first word of the Latin creed, credo. This also needs lateral thinking, as in the degree to which the solution to Europe's current crisis may be global, not simply transfers to Portugal from Germany, or resolving the Greek crisis, in the sense that central banks of the emerging economies and sovereign wealth funds need to recycle their surpluses. Total IMF resources at the moment are about 500 billions, with some promises of a couple of hundred more. China's surpluses are 3.2 trillion. That's 6 times greater. Also, that Eurobonds could be introduced by enhanced cooperation between member states who wish to do so without this being denied by others. Now, according to the Treaty on European Union, enhanced cooperation is by a minority of at least 9 member states. Yet the introduction of the euro itself was a de facto case of majority enhanced cooperation. Some countries went for it, other countries did not. On this strong precedent, not all member states need to agree to the issue of Eurobonds. Let's be blunt, Germany is against. Well, that's been modified to some degree in recent days, but they don't all need to agree. Germany, Austria, Finland, and others could keep their own national bonds. Now, enhanced cooperation needs agreement to the procedure, how you do it, by a qualified majority vote. Now, a qualified majority, you probably know, is voting in the Council of Ministers weighted by population, so that Luxembourg's vote is less than Germany's. Yet all member states, rather than only those in the Eurozone, can gain from the issue of Eurobonds. A qualified majority in favour is feasible. Now, I haven't modified this, although looking at this presentation last night and today, I haven't focused it exclusively on someone with a name similar to myself called François Hollande. But it is known that he is in favour of issuing Eurobonds not to mutualise debt, but for specific project finance. You also may not know that the Chancellor of the Exchequer, our Finance Minister, the Finance Minister in the United Kingdom, George Osborne, both said that he was in favour of Europe issuing Eurobonds last July and has repeated that last week. So a qualified majority vote in favour of the principle of an enhanced cooperation procedure is politically feasible. Then, when it comes to the vote on the motion to issue Eurobonds, only those member states supporting it vote. We're very glad you joined us, but it's a noisy floor. Yeah. Let me make that quite plain. If you can get a 2/3 qualified majority vote in favour of this procedure, only those member states wanting Eurobonds vote.
Those who may not, Germany, Austria, Finland, cannot vote against by the procedure. So let's put this even more bluntly. It's a way of outflanking German resistance to common European financial instruments. Then we come to criteria. Recovery project criteria do not need to be defined by the Commission, which could take months. They have already been agreed by the European Council. This was on proposals by Antonio Guterres to implement the 1997 Amsterdam Special Action Programme. So since 1997, the European Investment Bank, BEI, has been remitted by the Council to invest in health, education, urban regeneration, environmental protection, green technologies, and support for small and medium firms and new high-tech startups. The criteria are already there. At the Lisbon European Council of 2000, the EIB, BEI, was given a specific remit to promote economic and social cohesion and convergence. A specific remit. These are far wider-ranging criteria than only infrastructure or industrial infrastructure. They concern central cohesion areas, such as health and education, whose investment finance can be European rather than national. The case I'm making, and it was the case I made to Delors, and it was the case he agreed to, and therefore set up this European Investment Fund, is to shift social investments, the financing of social investments, from national economies to Europe. We okay at the back there? I can hear you. All right. It just shows how good the acoustics are. But if anybody doesn't understand what I'm saying and wants to confer with a neighbor and say, what the hell is the point he's making, either ask a neighbor or ask me. In terms of social well-being, the criteria also cover urban regeneration and protection and enhancement of the environment. Therefore, the criteria for a social investment-led recovery of Europe already have been agreed. So, Eurobonds for recovery can be introduced, therefore, without treaty revisions, without new institutions, without new criteria. Now, there may be limits to the expansion of bonds of the European Investment Bank, which is a case that I've been trying to get across to François Hollande. Allegedly, he's been following some of my recommendations, but I'm not sure he's got this. There is a problem for the EIB, which I will come to. But the European Investment Fund, which was designed to issue the Delors bonds, has confirmed to the Economic and Social Committee of the European Union, Pedro is a member of that committee and was key in the preparatory work of its endorsing this recommendation, that it does not need a treaty revision to issue Eurobonds, rather than an increase of its subscribed capital from its minimal present level of 3 billion. Now, of course, 3 billion to you or me is a lot of money, but 3 billion in European terms is not a lot of money when they're talking about a bailout fund or firewall, which could be 1 trillion or 2 trillions. And this depends only on a management decision, not on a treaty revision. Now, so what I'm proposing is co-financing by the European Investment Bank and the European Investment Fund. And I'll explain why in a little more detail shortly. But since 1997 and the European Council decision that the EIB should be remitted to finance eco-social investments, it has quadrupled its lending. This is why it is now nearly 3 times the size of the World Bank. Let's all settle down and then see if we can get this point.
So there are constant references to the BEI, to the European Investment Bank, in the Portuguese press. But there's very little awareness that it already is very big, several times bigger than the World Bank, and that its total financing of investments each year, which do not need to count on national debt, is at about 82 billion. That's 2/3 of all the Commission-owned resources, including the Agricultural Fund, the Structural Fund, and so on. Now, co-investments from Eurobonds could imply investment multipliers of up to 3. An investment, I realize not all of you who studied economics may not be familiar with the concept of a multiplier. But if you build a building like Ishkak, it may be financed by public money, but it's not built by a public construction company. The chairs are not provided by a public enterprise. The sound systems, the lighting, everything in this building is actually supplied by private enterprise. And that is why the multiplier effect, if you build or refurbish a hospital with public money, you inject money into the private sector. Milton Friedman denied this, and multipliers went out of fashion. But among others, Olivier Blanchard, who is the chief economist at the IMF, has measured multipliers. And the Observatoire Français de Conjoncture Économique has studied them and indicated they could be up to 3. Now, 3, a student said to me in a class recently, said, Stuart, 3 doesn't sound very much. But 3 is 300%, it's times 3. So if you put 80 billion into social investments in the European economy, which do not count on national finance, you get 240 billion worth of value. So why not use European Investment Bank for net issues of Eurobonds? One reason is that when it was approached in 2009 on behalf of Manuel Barroso, it declined to do so on the ground that it wished to retain its own distinct project bonds. The EIB is also highly, which was reasonable, the EIB is also highly dependent on pension fund investment. And pension funds are legally, statutorily, obliged to invest only in AAA-rated institutions. Also, since 2009, national co-financing for its project financing has been thrown into question because of the crisis, which is why its AAA rating has come under pressure. So why use the European Investment Fund for net issues of Eurobonds? Because they would co-finance EIB, BEI investment projects, because they would not be primarily subscribed by pension funds or insurance companies, but by the central banks of emerging economies and sovereign wealth funds. They are not concerned with AAA ratings by agencies, by the rating agencies, but to diversify their foreign exchange holdings out of the dollar. They have made this plain time and time again over the last 4 years, since the first BRIC summit at Yekaterinburg. There also is a store of value rather than rate of concern for the sovereign wealth funds and the central banks of emerging economies. They want to avoid the depreciation of the dollar, which has cost China $2/3 of $1 trillion in terms of the value of US Treasury bonds. Also, this is a market-friendly solution. Bloombergs have confirmed to my colleague Yanis Varoufakis and myself that the interest rate on Eurobonds could be as low as 1.9%, which happens to be lower than German bonds.
One of the main gains from the European Investment Fund issuing bonds is that the scope, unlike Commission's own resources, where there's constant arguing whether to increase them by a minor fraction of 1%, their scope is near unlimited in terms of inflows to the Union from the central banks and sovereign wealth funds of the emerging economies. Another is that this could fulfill one of the original design remits for the European Investment Fund, and a design remit which I recommended to Jacques Delors, which is to finance a European venture capital fund. This has implications not only for cohesion, but also for competitiveness. Because the problem, I think, again, the Portuguese press is full of reports that although the European Central Bank has lowered interest rates to 1% and has allowed commercial banks to buy at 1%, they are lending on to small and medium firms at 5, 6, or 7%. And the difference between venture capital and bank borrowing is that on venture capital, you don't have to pay any money to your shareholders until you make some money. Critical Software was lucky to get off the ground. Well, it was lucky also in the three who originated it, because it quickly got a contract with NASA. But if you don't, and you've got brilliant ideas, you can be dead within 3 to 4 years. So, also Germany has a policy for small and medium firms. They call it Mittelstandpolitik. It does not need financial instruments for small and medium firms. But a European venture capital fund, potentially billions, tens of billions, could offer this for the European periphery, including Portugal. With net issues of Eurobonds, the euro will become a global reserve currency, taking the strain off the dollar. Both the US and trade surplus economies, such as China, would gain if this is part of a European recovery program. Whereas contraction of the European economy as an outcome of the debt stabilization without a recovery program would reduce both US exports and those of the emerging economies, risking a meltdown of the global economy and a double-dip recession. Now, this is the last section of what I'm going to present. It's just 5 or 6 slides. What is being proposed in Eurobonds and endorsed by the Economic and Social Committee of the Union is not deficit financing, nor is it just back to Keynes. Keynes was primarily concerned to achieve higher levels of effective demand. Let's get the demand actually going. Effective demand means demand that's happening. Through monetary and fiscal policies, interest rate changes, tax rate changes. You can't bring interest rates much down below 1% before they get negative. Keynes also famously said, lowering interest rates in a recession is as ineffective in promoting investment as pushing on a piece of string. You need something more specific. So Keynes aimed to raise private sector confidence by indirect intervention. By contrast, EIB, EIF joint project finance can directly realize investment in the social sectors for which the European Council has already agreed the criteria, with matrix employment income and fiscal multipliers gained directly from them rather than indirectly. A matrix multiplier in economic terms is inter-industry demand. For example, if I were to invest in constructing Ishkak and in these chairs, there will be a demand for the plastic covering of the chairs, for the metal that goes into them, the hinges, and so on. The proposals also are post-Keynesian, since concerned not only to get higher levels of effective demand, but to meet latent demand for social investment projects which have gained planning and environmental approval. It's quite important distinction.
This has not yet been realized because of the constraints of the Stability and Growth Pact on national co-finance. When proposing union bonds in 1993, Delors sounded out, did a search, his cabinet did a search, on how many projects at the time had gained planning approvals and environmental approvals, but had not been realized because of lack of national co-finance. The figure was 750 billion ECU. Today, it will be between 1 and 2 trillion euros. There are projects ready to go which have been frozen by the crisis. They are what Barack Obama calls spade ready. But the strategy should not be just to recover the past. The past has been a mess of reliance on banks without adequate controls, toxic financial derivatives, collapses, failures. We need to realize an alternative future through a social investment-led recovery and a model of economic and social cohesion. I stress that because it's now hardly referred to, but the first revision of the Rome Treaty was the so-called Single European Act in 1986, and it had two pillars. Piliers, the French love piliers. One was le marché interne, the internal market. The other was cohésion économique et sociale, economic and social cohesion. These are treaty commitments. The rate at which some countries are introducing new treaties is not only ridiculous and may not be assented to by national parliaments, or may be amended by François Hollande, they deny the principles of previous treaty commitments. Social investments, EIB bonds and EIF bonds don't need to count on national debt. Social investments could be funded by these instruments as they were in the US New Deal. Last two slides. The concept of social efficiency. We keep hearing about competitiveness, competitiveness, competitiveness. Yet Europe is trading mainly with itself. Europe has a surplus in trade with the rest of the world economy. And we need to rethink the concept of productivity. For example, if I teach a class of 10, my productivity is 10. If I teach a class of 20, my productivity is 20. If I teach a class of 200, my productivity is 200. But what happens in terms of the social efficiency of this kind of teaching? It's quite clear, and I and a colleague at the Faculty of Economics, Teresa Carlo Oliveira, are very, very critical of the Bologna process because it only has quantitative assessments of efficiency. It even measures efficiency in education by how many hours the teacher puts in, not by the quality of the output. Now, this is my last but one slide. I'll allow myself this small luxury. I was very privileged because I was educated at Oxford. At Oxford, the lectures were not compulsory. There was supply and demand. If you liked the lecture, you went. If you didn't, you didn't. The teaching was by tutorials. 2 students, 1 professor. And the quality is very high. If you do a Bologna exercise on productivity and teaching, Oxford does very badly because it only teaches for 24 weeks in the year. But the quality of the teaching is very, very high. And the case I'm making is that social productivity, social efficiency, is the inverse of economic productivity. It should enable more teachers and smaller class sizes, as aspired to with the 60,000 new teachers François Hollande wants, and more health workers for an aging population. And also training young people both as teachers and as health workers and as social workers, whatever. Last slide. National revenues to fund this, more labor-intensive in the employment sphere, which was agreed by the European Council at Essen,
though don't ask Chancellor Merkel whether she even knows that, would be supplemented by higher fiscal receipts from recovery of employment in both the private and social sectors. Therefore, make it easier to reduce excess national debt, realize latent demand, but also restore effective demand, which is vital for both higher levels of employment and sustained trade with the US and emerging economies. With Eurobonds recycling global surpluses in a manner which is aspired to by the G20 and is vital for a more balanced global economy. So I'm sorry I couldn't find the other figure, but thanks for listening to that. Eu falo daqui, se não se importam, porque tenho aqui papéis para mencionar. Portanto, a primeira palavra, naturalmente, é de agradecimento pelo convite. Tenho um enorme gosto em estar aqui, por razões de várias natureza, a fim do meu amigo, portanto, e pessoa que muito admiro, Stuart Holland. Eu devo dizer que este senhor, portanto, já o cito nas minhas teses, nas primeiras teses, portanto, estou habituado, designadamente, o Capital versus Regions, portanto, conheço desde longa data. E agora, portanto, esta lembrança que ele fez de Oxford, não queria fazer muitas comparações para Portugal. Realmente o que me impressionou quando fui para lá há 40 anos é que havia o período, como ele disse, acabou de dizer, são 24 semanas por ano, não chega a metade. Cada termo, portanto, 8 semanas. E não é mal cotada no cotejo mundial, portanto, porque dava tempo para estudar. Mas realmente o que é que nessas 8 semanas em cada termo, portanto, não há feriados em dias certos em nada. Portanto, eu agradeço-me o convite. Devo dizer que tenho um especial gosto de estar aqui no ISCAC, diz-me que é o Dr. Manuel Castelo Branco, que está verdadeiramente uma escola de business cá de Coimbra, portanto, são vários casos em que felizmente pude corresponder, e designadamente porque já tive ligações institucionais aqui ao ISCAC, precisamente aqui já há 30 anos, quando me doutorei, portanto vim aqui para o lugar de uma determinada pessoa que gostava de evocar, o Dr. Vasco Xavier, portanto que me citou, vim substituí-lo, tenho essa honra, e acho que é uma boa colaboração da faculdade, aliás aqui também alguém da direção da minha faculdade, da minha velha faculdade, o Dr. Filipe Albuquerque Matos, portanto é um gosto pessoal e institucional estar aqui. Bom, quanto, portanto, aos eurobonds, não sou especialista em eurobonds, portanto devo dizer, mas sou a favor dos eurobonds. Eu penso que quem me vai seguir, aliás, com funções institucionais, designadamente, portanto, no Conselho Económico e Social e no Parlamento Europeu, estarão mais dentro dos pormenores. Já não falo do Stuart, que realmente está mais do que dentro e é um dos grandes obreiros, portanto, dos project bonds, mas, no entanto, eu vou dar mais a minha perspectiva. Embora, enfim, nesse aspecto, não sei se estava presente anteontem, o Presidente Barroso esteve lá no Parlamento Europeu anteontem e falou nos eurobonds. Portanto, alguém lhe perguntou, I told already to you. E a última mensagem do Presidente da Comissão, portanto, que eu ouvi diretamente dele, portanto, anteontem lá em Bruxelas, é que vão avançar rapidamente os project bonds, portanto, para infraestruturas ligadas a um projeto em concreto, portanto, vai ser nesse sentido. Ele mencionou mesmo, não estava lá, portanto, não estava, foi naquela coisa grande dos urbanos, estava lá no terceiro andar, portanto, essa foi lá na entrevista que ela esteve, e, portanto, esses vão avançar para junho, e continua, portanto, a haver algum adiamento mais, portanto, nos stability bonds, portanto, nas obrigações de estabilidade, portanto, aí é que vai haver, eventualmente, mais alguma demora. Bom, qual é a razão pela qual, portanto, eu sou a favor dos eurobonds, e aqui serei um bocadinho heterodoxo mesmo à minha posição política, que alguns provavelmente conhecerão. Vive-se um período delicado, eu felicito, aliás, o documento do Conselho Económico e Social, porque vai muito na linha que eu defendo, portanto, acho que é muito feliz que o documento do Conselho Económico e Social fale várias vezes no deal, na necessidade, portanto, de financiar Structural, Social and Regional Policies, portanto, muita linha de desenvolvimento. E realmente eu vivo num período complicado da minha vida académica, enfim, não noutras, felizmente, porque o que está a acontecer agora não é o que eu aprendi nos livros. Eu fiz a minha economia, portanto, há 50 anos, portanto, a minha carreira há 50 anos, com o Dr. Xavier de Basta, enfim, na altura, portanto, eu tinha entrado para assistente da faculdade, e era também que estava à frente do Dr. Ribeiro, e sempre aprendi, e tenho nas minhas lições, para o primeiro ano, é isso que eu ensino aos meus alunos, sempre aprendi que quando há crise deve seguir uma política expansionista. E é isso que eu vejo nos livros. Ainda não vi livros contra, tenho andado à procura nas livrarias, ainda lá em Bruxelas fui à livraria, mas realmente não vi ainda livros a dizer o contrário. E aquilo tem lógica, portanto, eu sou capaz de dar uma aula a explicar no quadro, portanto, agora foi no PowerPoint, que realmente, se por acaso há recessão, deve seguir uma política monetária que tem sido seguida pelo Banco Central Europeu, ou uma política orçamental, reduzindo, portanto, os impostos, aumentando a despesa. Não é bem isso que está a acontecer, portanto, os livros estão todos errados, também agora por razões, enfim, nesse caso até
muito pessoais, portanto, tive com os Estados Unidos, fiz lá uma conferência e também chamei a atenção para isso. Portanto, será que tudo mudou? Bom, e nesse caso pus a conversa de propósito, porque realmente nos Estados Unidos ainda leem os livros que eu li, quer dizer, que eu aprendi. Portanto, o Presidente Obama está a ter uma política expansionista. Na Europa é que realmente temos que mudar os livros. Isto também é preocupante, porque a minha mulher fica toda contente, porque nessa altura vou desarrumar os livros que estão lá e que ensinavam isto, portanto estão desatualizados, mas para mim é preocupante, estou obrigado a fazer nova edição do meu livro e eu agora não tenho muito tempo. Mas realmente, se realmente é a nova filosofia, é quando há recessão, é diminuir a despesa, aumentar os impostos, realmente tenho que fazer nova edição do meu livro, portanto, o que de momento não me agrada nada, porque realmente não tenho, de momento, tempo para isso. Portanto, vivo um bocado nessa dificuldade. Claro que estou a exagerar de propósito, mas realmente, enfim, aqui haverá uma certa formação académica, ou digamos, de formação minha, de qualquer natureza. Eu sou um homem mais da economia real do que a financeira. E, portanto, ponho esta reserva, portanto, pode haver aqui na sala quem seja mais da economia financeira e, portanto, tenha cautelas e preocupações, talvez corretas, mas que não são as que eu tenho. E, realmente, eu devo dizer que a preocupação mais que eu tenho é com o crescimento da economia. Portanto, é a minha filosofia, portanto, é o crescimento que enfim, é a preocupação básica que eu tenho. E, realmente, o crescimento da economia tem sido, enfim, acho que devemos ir para coisas polémicas, um colóquio desta natureza, com tanta gente nova, coisa que muito me agrada também ter aqui tanta gente nova, provavelmente serão estudantes, não é? Portanto, devemos falar daquilo que é precisamente, portanto, mais polémico, pode suscitar polémica. E cá em Portugal passou-se dos 8 para 80. Havia a ideia do botão armado, o presidente Cavaco falava nas obras do cavaquismo, portanto, as autoestradas e tudo isso, e agora parece que tudo que foi feito de botão armado que é asneira. Passou-se dos 80 para o zero, portanto, para o negativo. E eu não embarco nisso, confesso. Portanto, achar que tudo foi mal feito, não embarco nisso, porque mesmo, enfim, por várias razões, mesmo do ponto de vista da rentabilidade, pode acontecer que uma boa estrada permita uma racionalização de serviços e o que se gastou a fazer a estrada poupa-se a não ter que multiplicar serviços. Se o acesso é feito num instante, eu falo por mim, eu vou muito ao Porto, estou lá diretor no Faculdade de Direito Privado da Lusíada no Porto, e, portanto, se fosse há anos, eu não tinha aceitado este convite, porque tinha que ir, ainda me lembro, os meus colegas da altura, há 50 anos, gabarem-se quando conseguiam vir do Porto cá em menos de 2 horas. Eu agora não digo em quanto é que faço, porque podem conhecer alguém da Brigada de Trânsito e dizer, mas de qualquer maneira faço um bocadinho menos do que as 2 horas, como podem imaginar, portanto, de porta a porta. E, portanto, a ideia negativa de que foi feito, portanto, o que foi feito, e para além disso, enfim, não levam a mal, sendo homem da economia real, ou de preocupações sociais, posso dizer também, por razões sociais. Se eu, por facto de ter boas acessibilidades, posso ter acesso a um serviço de qualidade que não posso multiplicar no país, a pessoas que estão doentes, ou no meu área, que naturalmente muito me toca, e todos os presentes, posso ter produtos culturais de qualidade, quer dizer, aí não basta fazer uma análise financeira ou económica, tem que ser uma análise também de qualidade, portanto, de acesso das pessoas a certos serviços de saúde, culturais, seja o que for. Portanto, houve um exagero em Portugal. É claro que eu, enfim, não queria, portanto, também exagerar. É evidente que temos que ver se as coisas têm uma rentabilidade. E aqui não levam a mal, enfim, não sei se há mais alguém alentejano. Eu sou alentejano, devo dizer, de origem alentejana, 100%, e, portanto, estou à vontade no exemplo que vou dar. É evidente que temos que ter o mínimo de estudos nas coisas. Portanto, o aeroporto de Beja não tem interesse nenhum. E é um caso completamente diferente das estradas. Porque um aeroporto onde não vai haver aviões não interessa nada mesmo socialmente. Uma estrada onde haja pouco movimento, pelo menos eu tenho que respeitar, que é a de Bargança ou a Freire de Espada à Cinta, por causa disso ter acesso à medicina, à cultura, seja o que for. São casos, apesar de tudo, diferentes. Ter um aeroporto que não vai abrir é que não interessa nada, portanto é dinheiro puramente desperdiçado. Tal como não tem sido, desculpem que puxe isso, é evidente que temos que ver nas infraestruturas o que tem, por razões financeiras, económicas e sociais, culturais, etc., o que serve à população. Por exemplo, tinha todo o sentido haver um T deitado, como no tempo do Eugênio Cravinho, que servia 6 milhões e tal pessoas, não tem sentido um TGV que serve 2 milhões. Por razões, repito, sociais, porque é mais gente abrangida, e por servir de mais gente, é evidente que o comboio pode ser rentável, no outro caso não. Portanto, eu acho que sou a favor deste investimento, agora tem que ser rentabilizado e deve ser aquilo que serve a mais pessoas, repito, porque servir mais pessoas, alargado o interesse social e alargado também a possibilidade de ser rentável financeiramente, ou pelo menos não ser o custo. Portanto, tudo isto tem que ter o seu quê. Tal como, enfim parece que me pretende de toda a maneira, mas sou muito sensível à situação também das matrizes portuguesas dos setores em causa, e a matriz portuguesa das obras portuguesas é muito nacional, pouca dependência de importações, raríssima, emprega trabalhadores estrangeiros e isso não preocupa nada. Nós não nos queixamos com trabalhadores portugueses que trabalhavam em França e na Alemanha, portanto não podemos agora estranhar, e até não é o caso, portanto, no fundo, portanto, é um caso de uma matriz muito portuguesa em termos de inputs que são utilizados, portanto, são claramente nesse sentido.
Ora bem, portanto, isto está um bocado da panorâmica. Qual é a solução possível? Portanto, é mudar o paradigma e, portanto, agora realmente estávamos todos enganados. Portanto, quando há uma recessão, deve-se, portanto, diminuir a despesa, aumentar os impostos. Ou então, a alternativa é admitir que isso esteja certo, e realmente é interessante, no próprio documento, os exemplos históricos são claríssimos. Eu, por uma razão, enfim, de uma velha instituição que estive cá em Coimbra, ligado, faço parte da MBIR, à Comissão de Coordenação da Região Centro, em que estive muitíssimos anos, 2 décadas, enfim, não posso dizer muitos anos, são pessoas que estou velho, mas tinha uma cooperação com Knoxville, que era, portanto, a sede da Tennessee Valley Authority, que é o exemplo mundial do New Deal, e realmente, já nessa altura, com Roosevelt, foram claramente, e houve também nos Açores, há 2 ou 3 anos, a comemoração da passagem de Roosevelt como secretário da Marinha na Primeira Grande Guerra, e realmente lá me convidaram, fui logo a correr, falar precisamente sobre os efeitos do New Deal, portanto, foram claramente favoráveis. E os tempos recentes têm todos confiança. Portanto, a outra hipótese é esta, é achar que, afinal, todos os livros de texto, o Samuelson, Nordhaus, todos esses, estão certos, as minhas lições de primeiro ano, modestas, estão certas, eventualmente, e, portanto, ver como é que se pode fazer o financiamento. E aí é que realmente, portanto, chega aos eurobonds, compreendendo, portanto, as dificuldades que tem, as cautelas que deve ter, mas, portanto, e aí é que, portanto, estive a ver, enfim, alguma da literatura recente, não toda, há pessoas aqui, a começar pelo Stuart, muitíssimo mais a par, mas realmente eu continuo a favor, claramente, dos eurobonds. O artigo, curiosamente, que vi mais negativo recentemente é do Daniel Gross declared against, I don't know why, but as a paper, I came with it in the brain before yesterday, just to say, mas de qualquer maneira, portanto, precisamente com ideias das diferenças, vê aquela ideia, portanto, habitual dos países do Norte, os bem comportados, e os Euromeds, que apesar de toda uma designação mais simpática, ser o Euromed é um clube, portanto, simpático, portanto, com bom sol. Realmente, a outra designação, que nós somos os PIGs, portanto, eu não gosto muito, porque a tradução da palavra PIG é um bocado feia, portanto, in English, PIG is not very nice, portanto, eu, apesar de tudo, prefiro ser do Euromed do que dos PIGs, portanto, apesar de tudo, é mais bonito. E, portanto, vem sempre com os mesmos argumentos em termos de credibilidade, mas, curiosamente, enfim, é esse o ponto que eu gostava de focar aqui, porque, entre outras coisas, curioso, o Daniel Gross, portanto, faz aqui uma comparação entre a Government Effectiveness, a Rule of Law e o Control of Corruption. Portanto, tem estes 3 quadros, portanto, tem em números e depois tem também. E, curiosamente, Portugal não fica muito mal na fotografia, eu fiquei admirado, porque é evidente que não estamos tão bem, portanto, ele compara tudo isto com a Eurozone, com, portanto, o centro da Europa, portanto, com dados mais elevados, mas, curiosamente, não sei se bem se mal, mas quando se trata, portanto, a efetividade do governo, nós estamos acima da Grécia, da Itália e da Espanha. Na Rule of Law estamos acima dos demais fora da Espanha, e no Control of Corruption estamos acima de todos, portanto, não, abaixo da Grécia, mas acima da Itália, de Portugal e de Espanha. Portanto, enfim, ele depois vai para uma coisa que já foi um pouco feita pelo Stuart, que é, no fundo, a questão das dificuldades legais, portanto, políticas e económicas. E, portanto, já vou falar então um pouco sobre isso, mas, designadamente, além da parte económica, que é as diferenças, digamos, de garantia que podem ser dadas, por outro lado, também dificuldades legais e dificuldades políticas que possam surgir. Bom, qual é o problema político que se põe antes de ir para as legais e institucionais? É que, realmente, se for algo que interessa a uns e não a outros, portanto, isso levanta um problema. E, portanto, eu compreendo bem a posição que tem sido tomada pelo professor Stuart Holland em relação, portanto, às cooperações reforçadas. Aliás, enfim, agora sendo tratado de Lisboa, em que dedicamos uma certa relevo, portanto, precisamente aos artigos 20 do TUE e aos artigos do TFUE. Portanto, são uma maneira virtuosa e possível, portanto, não há problema através das cooperações reforçadas. Prefiro claramente isso do que não de fazer nada. Aliás, como é referido no documento do Conselho Comercial, já foi, e no artigo do professor Stuart Holland também, já foi assim que se criou o euro, é uma cooperação reforçada, já é nessa linha o Acordo de Schengen, portanto não abrangeu os países todos e ainda não abrange, portanto é a maneira de se avançar. Agora, portanto é melhor do que não fazer, aqui neste caso de facto enfraquece. Quer dizer, eu não vejo que enfraqueça muito o Acordo de Schengen não estar lá o Reino Unido, não vejo que enfraqueça muito o euro, não está lá também, eventualmente, I'm sorry about that, mas tu para ter eurobonds, portanto, sem estar na Alemanha, eventualmente, outros têm esse problema. E a questão que se põe, quanto o que é dito nos vários documentos, quando a ser possível empréstimos com o juro mais baixo, resta saber se é possível que sejam mais baixos do que a Alemanha tem atualmente com as suas obrigações. Portanto, esse é que é, de facto, temos de ter realismo. Por mais vontade que se tenha, e está patente que eu tenho, em que haja eurobonds, realmente pode não ser atrativo saber-se que o juro com o eurobonds é mais baixo do que Portugal tem, ou a Grécia, ou a Irlanda, ou a Espanha, ou a Itália, mas de qualquer maneira se é mais alto, portanto, é essa dificuldade. De qualquer maneira, portanto, penso que se deve avançar, portanto, não é por essa razão que se deve deixar de avançar. A última nota que eu tinha aqui, que vem nos vários documentos,
e à qual sou particularmente sensível também, enfim, é mais a área até que me digo do provavelmente dos eurobonds, do que a parte financeira, repito, é realmente a possibilidade da Europa, com os eurobonds, ter outro papel no plano mundial. Uma coisa que me choca, somos claramente a maior economia do mundo, portanto muito maior do que a americana, temos uma balança comercial de mercadorias que costuma estar perto do equilíbrio, os Estados Unidos têm o maior déficit comercial de mercadorias do mundo, 800 e tal milhões de dólares, não é? Bom, temos casos espantosos, por isso é que eu não sou muito anti-alemão, que hoje em dia é uma nova moda, mas realmente o que nos vale, apesar de tudo, em muitos propósitos, é a Alemanha. Eu agora, enfim, por razões também estive na Ásia, em 2 sítios, em Timor, em Macau, mas, portanto, realmente o exemplo da Alemanha é o grande exemplo para a Europa em termos de eficácia, portanto, temos essa situação. Agora, temos que ter noção bem do mundo no século, portanto, XXI. Enfim, um dado ainda ontem no colóquio que estive em Braga, eu citei estes números, mas o meu colega espanhol estava muito a par, estava dos números que eu citei, dos anteriores e outra coisa. Portanto, enfim, mas de qualquer maneira, conhecia os que eu cito, já citei mais 3 ou 4 vezes, se calhar alguém já me ouviu, da PricewaterhouseCoopers, e de facto a previsão, portanto, é de que dentro de 20, 30 anos, portanto, a primeira economia do mundo vai ser claramente a China, a segunda vai ser claramente a Índia, depois vem os Estados Unidos, aguentam-se o balanço com a terceira, mas depois vai ser claramente o Brasil, o que é muito importante dizer, quando se vai à Ásia ou aos Estados Unidos, é bom dizer que a quarta economia do mundo é a brasileira, o que é simpático para eles, não é simpático para nós, temos uma vantagem menor nessa cooperação com o Brasil. Por outro lado, enfim, como é sabido, são países, designadamente os asiáticos, com enorme liquidez, não era pensável há 20 anos que a Corra, será o caso que mais me impressionou, aqui há 2 ou 3 anos, foi quando houve a maior cirurgia europeia, portanto foi comprada, e as hipóteses em causa para a comprar foi um grupo indiano ou brasileiro, não europeu, portanto deixou de ser europeia, portanto quando em Portugal, quando enfim há a venda de 21% da EDP, as hipóteses que se põem basicamente, além da Alemanha, entre brasileiros portanto, e chineses, portanto essa é a situação. E vejo que a única maneira de captar esse investimento de uma maneira portanto alargada e com uso eficaz na Europa é precisamente com as emissões de obrigações. Portanto, isso vem referido nos vários relatórios. Creio que é uma possibilidade que temos, eles são livres de comprar ou não, mas realmente sendo algo que nos credibilize, portanto, e não ponho outra hipótese, é algo que permite esta situação. Com, portanto, uma participação que tem a vantagem de injeção do dinheiro e em termos de empenho de promoção. Eu tinha dúvidas, por exemplo, e enfim, estou à vontade para dizer, mas no caso, por exemplo, da EDP, penso que dessas espécies que corra bem, teve também essa função. Portanto, por estas razões, umas técnicas, outras menos técnicas, ou mais da economia real, eu sou claramente a favor e espero que tenha êxito esta, portanto, perspectiva em que estamos, enfim, de tentar que haja, portanto, esse novo meio de financiamento que não prejudica os outros, do BEI, etc., etc., mas que vai ser na mesma vantagem. Saber se depois deve haver uma conversão total, é o que vem do último COME, agora de novembro de 2011, da Comissão, enfim, que estivemos já com toda a cautela, saber se deve ser uma distribuição total com garantia solidária, se deve ser uma parcial com garantia solidária, se deve ser parcial com garantia, portanto, conjunta, não com garantia solidária, isso é uma questão, enfim, que pode ter o seu relevo, agora não é o que mais me impressiona, portanto, eu poderia ir mesmo para a situação da distribuição parcial com garantia, portanto, conjunta e não solidária, portanto, porque admito que haja dificuldades quando se põe em causa a garantia solidária. E fico por aí, portanto, em termos de comentários. Thank you. Thank you very much. Manuel, we've now been joined by João Paulo Barbosa de Mello, whom I think all of you will recognize, and who will wind up later. But at the moment, I would like to ask Pedro de Almeida Freire to make some comments. Bom, eu começo também por publicamente referir o gosto que tenho em estar aqui hoje e ter a oportunidade de trocar eventualmente impressões convosco, sobretudo sobre o parecer emitido pelo Comitê Económico e Social Europeu, que eu não sei se conhecem, mas que eu tentarei resumir muito rapidamente. Eu sou membro do Comitê Económico e Social Europeu. O Comitê Económico e Social Europeu, não sei se toda a gente tem exatamente ideia disso, é um órgão de aconselhamento da União Europeia, de aconselhamento à Comissão, ao Conselho e ao Parlamento e, portanto, fundamentalmente emitimos pareceres do ponto de vista das organizações da sociedade chamada sociedade civil organizada.
Portanto, o Comitê Económico e Social Europeu está organizado em 3 grupos: o grupo dos empregadores, a que eu pertenço, o grupo dos sindicatos e o chamado grupo de interesses diversos, que, enfim, são muitos diversos, desde ONGs, organizações profissionais, organizações de agricultores, etc. Bom, no Comitê eu sou o presidente do chamado Grupo Permanente das Grandes Opções Económicas, que é um grupo com 21 conselheiros, devia ter 27, devia ser um por cada país, mas não é, só tem 21, e há mesmo países que têm mais do que um conselheiro no grupo permanente, mas de qualquer forma que tem uma representação bastante alargada dos vários Estados-membros. E sou também vice-presidente do Observatório do Mercado Interno, o que significa que, na minha intervenção, vou partir um pouco destes 2 pontos de base da minha atividade no Comitê. O parecer que foi elaborado é um parecer de iniciativa, ou seja, não foi um parecer feito a pedido da Comissão ou a pedido do Parlamento. Foi um parecer de iniciativa do Comitê e concretamente, do Grupo das Grandes Opções Económicas. O Stuart Hollander foi o perito desse parecer. Ora bem, muito resumidamente, o parecer tem, enfim, tem 2 aspectos gerais, tem um conjunto de considerações de caráter geral com os quais se pode concordar mais ou menos, mas essencialmente é importante porque faz uma proposta inovadora. Refere os eurobonds, os chamados eurobonds, que não é inovador e de alguma forma apoia o desenvolvimento dos eurobonds, mas faz a proposta inovadora de que se pudessem emitir um outro tipo de obrigações, que, salvo erro, são os stability bonds, e que, essencialmente, eu tentarei explicar, pois se eu não estiver bem correto, estou a corrigir-me-á, e que, essencialmente, a ideia é esta. Um conjunto de países, o problema é que, de acordo com os tratados, teriam que ser pelo menos 9. Um conjunto de países poderia emitir, por sua iniciativa, obrigações conjuntas. Isto significa que, por exemplo, Portugal, Grécia, Irlanda, Espanha, Itália, Malta, Chipre, França, etc., poderíamos, em vez de emitirmos obrigações nacionais, poderíamos emitir uma obrigação conjunta. Qual a vantagem de fazer isto? A vantagem de fazer isto é que houve consultas aos mercados e os mercados estariam dispostos a aceitar essas obrigações com juros significativamente mais baixos do que aqueles juros que cada país por si paga quando emite as suas obrigações nacionais. Os mercados estariam mesmo preparados para pagar essas obrigações ou aceitar essas obrigações com juros muito próximos dos juros que a própria Alemanha, neste momento, paga, ou, muito otimistamente, o Stuart diz que até poderia ser abaixo dos juros atuais da Alemanha. Bom, eu acho que isto é capaz de ser um bocadinho bom demais, mas, de qualquer forma, seguramente a níveis muito mais baixos. Isto passaria, portanto, por 2 coisas para se poder realizar. A primeira, mais importante, era haver 9 países desejosos dispostos a fazê-lo e que tomassem, digamos, a iniciativa entre si e que os respectivos chefes de Estado o fizessem. A segunda, para facilitar este processo, seria que, eventualmente, a Comissão pudesse assumir alguma liderança neste processo e incentivar e criar as condições para que esses 9 países, ou 10 ou 11, se decidissem a criar esta emissão conjunta de obrigações.
Eu tive a oportunidade, pessoalmente, de dizer isto ao Presidente Barroso, porque na plenária do Comitê em que foi aprovado este parecer, estava lá o Presidente Barroso. E o Presidente Barroso é o Durão Barroso, não é? Eu tive a oportunidade, na minha intervenção, de apresentar o parecer ao Presidente Barroso e dizer-lhe, pedir-lhe melhor atenção para isto e pedir-lhe mesmo que tomasse a iniciativa de o fazer, etc. Ele, na altura, naquelas respostas que se dão nestas coisas, disse com certeza que sim, claro, vou ler com atenção, vou fazer tudo e tal. Não sei seguramente que ele não o leu, pediu aos seus assessores que o lessem, não sei que resumo é que os assessores fizeram, mas a verdade é que até à data não houve nenhuma iniciativa que eu saiba por parte da Comissão no sentido de facilitar isto, nem nenhum dos Estados o fez. E é uma pena porque, em princípio, isto é de facto uma boa ideia e é algo que poderia ser feito e que nos ajudaria seguramente a enfrentar a crise em condições bastante diferentes. Isto é basicamente o parecer do Comitê Económico Social Europeu. Eu, no entanto, gostaria, ou não queria deixar de fazer vos dar algumas notas, e isto é, de certo modo, uma provocação ao Dr. Rui Tavares. Ele irá, com certeza, pegar no que eu vou dizer e provavelmente não está de todo de acordo, mas eu devo dizer-lhes que enfim, há 12 anos que estou no Comitê Económico Social Europeu e que tenho desempenhado mais ou menos estas funções, até de coordenação destes grupos, e ao fim destes anos a constatação é muito simples. Aquilo a que nós gostamos de dizer e falar e pensar e referir como Europa não existe. Isto leva-nos, por vezes, a desenvolver soluções e mecanismos que não estão à altura da capacidade das instituições europeias para o fazer. E eu digo isto porque a minha posição relativamente aos chamados eurobonds é um pouco ambivalente. Estou mesmo naquela posição de 50% a favor e 50% contra. E vou-lhes explicar rapidamente porquê. Nós tendemos, e várias vezes fala-se, por exemplo, no New Deal, vou começar por aqui. No caso do New Deal, o New Deal para aqui, o New Deal para lá. Bom, o New Deal foi possível por uma razão muito simples. Os Estados Unidos são um Estado federal e têm um governo federal, e o governo federal é responsável pela política económica, fiscal e monetária daquilo que a gente chama os Estados Unidos. No caso da União Europeia, não há ninguém responsável pela política fiscal, não há política fiscal. Não há ninguém responsável pela política económica, não há política económica. Em boa verdade, nem há um modelo social europeu. Todas estas coisas, há 27 políticas económicas, há 27 políticas fiscais, há 27 modelos sociais. A única coisa que também não existe na totalidade do espaço europeu é uma moeda, existe só num grupo, portanto nem sequer existe uma moeda europeia. Mas existe uma moeda da maioria dos Estados europeus. Bom, mas essa moeda também não tem verdadeiramente um governo responsável por ela e que faça a ligação entre a política monetária, a política financeira e a política económica e a política social. E a constituição do euro foi feita isso é sabido, com alguma relutância por parte da Alemanha, que aceitou integrar o euro se a política monetária do euro fosse a política do Bundesbank. E, portanto, a Alemanha não abre mão da sua política monetária. A política europeia é a política feita à medida dos interesses da Alemanha. E isto não é que a Alemanha sejam os maus da fita ou que a Alemanha queira prejudicar os outros. Não. Digamos, eles acederam a estar no euro se o euro seguisse as regras do Bundesbank e que estão muito marcadas pela própria história da Alemanha, mais até do que quase pelos interesses económicos da Alemanha atual.
A Alemanha é ferozmente contra qualquer coisa que provoque inflação, nem que seja um bocadinho, e, portanto, é ferozmente contra tudo que seja emissões de moeda ou criar condições que levem a que haja maior circulação de dinheiro, que tudo isso provoca inflação e, portanto, a Alemanha é contra isso. E, de facto, a Alemanha acaba por ser a maior potência na zona euro e, portanto, acaba por ter um peso determinante nisso. E é com isso um pouco que nós, de facto, temos que viver. A União Europeia, por outro lado, como não é um Estado federal, como os Estados Unidos são, as políticas europeias são políticas concertadas entre os 27 Estados-membros, de uma maneira ou de outra, consensos muito difíceis, acordos políticos muito complexos. Não existe, portanto, aquela repartição simples que é num Estado federal, existe um domínio federal, existe um domínio estadual, os Estados pagam ao Estado federal e o Estado federal faz a sua política e redistribui o dinheiro que tem e cobra os seus próprios impostos. Nós não temos isso, como sabem. E, portanto, até agora, como é que nós temos vivido? Nós temos vivido através de um processo de negociação política mais ou menos complicado. Eu estou a simplificar as coisas. Mais ou menos todos os anos, os Estados-membros dão ou não dão dinheiro para a Comissão, que depois mais ou menos redistribui esse dinheiro, pagando aos funcionários e às pessoas que trabalham em Bruxelas, e o que sobra é redistribuído pelos Estados de acordo com os projetos e umas necessidades de desenvolvimento maior de um ou do outro, etc, etc. E a verdade é que nós todos habituámos um pouco à ideia de que isso era muito dinheiro, era o dinheiro da Europa. E havia sempre dinheiro da Europa. E há países, não é só Portugal, especialmente os países de leste, muitos deles entraram para a União Europeia na esperança de receber esses dinheiros e esses fundos. E muitos deles países de independência muito recente e, portanto, nada dispostos a cederem soberania. Estão na União Europeia interessados em beneficiar do facto de estarem na União Europeia e das vantagens do mercado único. Ora bem, quando nós falamos nos eurobonds, no fundo, nós estamos a criar um mecanismo que faz todo o sentido, ou que faria todo o sentido se nós tivéssemos uma governação europeia, económica, fiscal e monetária. Não atendo aquilo que nós podemos estar em risco, não estou a dizer que vai acontecer, estou a dizer que é um risco, é que aqueles dinheiros que nós nos habituámos a que sejam dinheiros de redistribuição entre os países da União Europeia, passa a ser dinheiro que é pedido emprestado fora. Porque, no fundo, quando eu estou a emitir obrigações, estou a pedir dinheiro fora, depois digo que pago. Mas quando eu estou a dizer eu vou emitir obrigações europeias para subsidiar projetos de desenvolvimento de infraestruturas, bom, mas isso já existe. Os países da União Europeia recebem dinheiros e fundos europeus para projetos de infraestruturas. Como é que isto se vai desenvolver? De futuro, os dinheiros que até aqui têm vindo via os fundos europeus são dinheiros de redistribuição interna ou passa a ser dinheiro que é pedido fora nos mercados e em relação ao qual nós nos endividamos? Eu tenho, pessoalmente, uma posição, como vos disse, 50% por um lado acho bem, outro 50% não acho, não sei se será boa ideia. Na nossa atual estrutura da organização da União Europeia. E para terminar, deixem-me só dizer-lhes a minha percepção muito clara neste aspecto. A construção da União Europeia tem-se vindo a fazer essencialmente com base no chamado mercado único. Mas o mercado único também não existe. O mercado único é um conjunto de regulamentos únicos. As coisas melhoraram, evidentemente, há maior circulação e mais fácil circulação de bens e serviços assim,
há mais alguma circulação de pessoas, mas nós estamos longe de ter um mercado único verdadeiramente como tem os Estados Unidos, quer do ponto de vista do mercado de trabalho, quer do ponto de vista de bens e serviços, quer, já não falo obviamente do mercado financeiro. E, portanto, aquilo a que nós estamos a assistir e que a crise levantou e colocou a Europa é perante uma espécie de um muro no qual a Europa bateu. E a Europa tem que decidir se deita abaixo esse muro ou não deita abaixo esse muro. E esse muro é a própria forma como as nossas decisões, o nosso processo decisório e organizativo está tomado. Porque eu ouvi o Stuart dizer a certa altura, bom, isto é simples, isto é uma decisão de gestão. Bom, mas na Europa não há decisões de gestão. As organizações europeias não são organizações de gestão. Não há governo. Os governos é que tomam decisões de gestão. A gente não tem governo. As nossas decisões são tudo decisões políticas. E, portanto, são tudo decisões de consensos políticos complicados entre interesses de Estados muito diferentes e cada vez mais diferentes quando passamos de 12 para 27. E, portanto, como nós não estamos a discutir a questão que é vamos imprimir mais dinheiro ou não vamos imprimir mais dinheiro, porque isso a Alemanha não deixa fazer, o problema é saber o que é que nós fazemos com o dinheiro que temos. E essa decisão passa realmente por nós restabelecermos ou pensarmos seriamente o futuro da Europa e das suas instituições. Eu termino dando este exemplo. Aquilo que se está a passar neste momento na Grécia é uma escala muito pequena comparado com o que há 2 anos se passou na Califórnia. A Califórnia entrou em falência. A Califórnia, se fosse um Estado independente, era a 9ª economia mundial. Não tem nada a ver com o que se passa na Grécia. Bom, não passa pela cabeça de ninguém dizer que a Califórnia vai sair do dólar. Não passa pela cabeça de ninguém dizer que a Califórnia vai sair dos Estados Unidos. Por isso, simplesmente, o Governo Federal absorveu o déficit da Califórnia e aquilo que a gente chama o déficit dos Estados Unidos é, no fundo, a absorção dos déficits dos Estados e depois estabelecer a política federal para resolver esse problema. Bom, e esta é uma diferença muito grande entre nós e eles. Não vale a pena nós estarmos a encontrar as soluções deles numa altura em que a Europa põe em causa a permanência da Grécia ou diz vamos correr com os gregos ou qualquer coisa do género. Porque realmente, em boa verdade, se a Europa existisse, nós nem sequer falávamos nisso. É que nem nos passava pela cabeça. Enquanto passar, eu receio que não haja, provavelmente, soluções de gestão disponíveis para os nossos problemas. De qualquer forma, e para terminar, e voltando ao parecer do Comitê, eu penso que o parecer do Comitê é um excelente parecer, de facto. Nem sempre os parceiros do Comitê têm este aspecto de valor acrescentado e de introduzir novas coisas. Muitos deles limitam-se a introduzir pequenos detalhes ou pequenas melhorias ou concordar com aquilo que a Comissão propõe. Neste caso, apresentamos uma proposta importante. Era importante que, de facto, essa proposta fosse agarrada, porque é possível fazê-lo no quadro atual das instituições europeias. Pessoalmente, não percebo porque é que a proposta não tem tido mais acolhimento. Penso que a proposta dos Stability Bonds é mais execuível do que os Eurobonds e, portanto, não percebo porque é que nós não caminhamos decisivamente nesse sentido. Talvez seja importante, mas se a Comissão não toma a iniciativa de congregar esforços e, eventualmente, talvez o Parlamento possa pegar no assunto e tentar congregar esses esforços. Muito obrigado pela vossa atenção. Thank you, Pedro. Thank you also for speaking so clearly that I could understand you. I love Manuel Porto dearly, but
he's a racehorse. He gallops, and I sometimes fall at the ditches. This is but Pedro, just on, without abusing the chair, could I just? I think this is the second fresh bottle of water I've been given that I can't open. There we are. There's room for innovation. On the question of whether or not you can take a management decision, decisão de gestão, that is where it is at the moment. Thank you. And if a resolution goes through the European Council on the basis of enhanced cooperation that the European Investment Fund should issue euro bonds, that then becomes a European policy. And that is, in effect, an instruction to the European Investment Fund to do so by simply a management decision. And the precedent for that was the change in the criteria for the other institution, the European Investment Bank, which I proposed to Antonio Guterres. And the bank was invited to extend its criteria to health, education, urban regeneration, which is anything. We live in urban societies. The environment, new technologies, etc. And it agreed. It is force majeure. What is needed is the initiative, which may, in this case, well come from France. Rui, please. Chega. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado ao ISCAC e obrigado ao professor Roland e aos professores Porto e Almeida Freire que falaram antes de mim. Eu não sou economista, não sou jurista e não tenho praticamente experiência nenhuma da economia real. A minha formação é em História da arte, ainda por cima, portanto sou provavelmente a pessoa menos qualificada possível para falar acerca destas coisas. Melhor gosto. Melhor gosto, diz o professor Porto, não sei, às vezes gostos não se discutem, mas tenho, ou seja, sou provavelmente as pessoas menos qualificadas, mas tenho, como provavelmente saberão, uma responsabilidade, que é a de representação no Parlamento Europeu, ou seja, tentar, tanto quanto possível, representar-vos a vocês e aos outros, e a todos os 500 milhões de europeus. Não é a vocês e aos outros, é a vocês enquanto portugueses e a vocês enquanto europeus também. Tal como para todos os outros europeus. Havendo aí, é uma coisa curiosa que o Parlamento Europeu tem duas coisas importantes. Um é ser democraticamente eleito pelos, digamos, 500 milhões de cidadãos europeus, em teoria, e a segunda é ter essa função de dupla representação. Um deputado português representa os portugueses, mas também representa os europeus enquanto tal. Ou seja, os portugueses enquanto portugueses e os portugueses enquanto europeus que também são. Como eu dizia, vou tentar ser o mais claro possível nas ideias, mas também nas dúvidas, ou seja, nas dúvidas que também se apresentam a nós. Isso também é representar, ou seja, é interpretar o que se está a passar e devolver às pessoas e, portanto, representar também as próprias dúvidas e dilemas que nós enfrentamos e que não são poucos, porque esta crise que estamos a viver agora, não tenham... O que eu tentarei dizer é porque é que esta crise é a crise mais importante, é o assunto mais importante e decisivo que nós poderíamos estar a discutir agora. Há muita discussão em Portugal que é discussão puramente doméstica, que é muito interessante, falando de personagens que nós conhecemos que estão no governo agora, que estiveram no governo há poucos anos. Tudo isso é muito interessante, mas nada é mais crucial. Vocês, a maior parte de vocês estão aqui a fazer a licenciatura ou o mestrado, são bastante jovens. Se esta crise não for resolvida, as vossas vidas vão ser vividas à sombra da falta de solução para esta crise. E se esta crise for bem solucionada, as vossas vidas vão ser propulsionadas por esta crise de uma forma completamente diferente e vão poder ver novos horizontes por esta crise ter sido bem resolvida. Se ela não for bem resolvida, como eu dizia, vão
provavelmente sofrer com as consequências dos escombros desta crise. Não sendo economista, há duas ou três coisas que eu sei. Uma é que há um nexo entre desigualdade e desagregação. Ou, se quiserem, isto é com 2 Ds, em inglês diríamos entre inequality e instability. Vocês vejam um país como o Brasil, por exemplo, e vejam como o Brasil, a partir do momento em que se começou a tornar mais igual, a pouco e pouco, com as presidências Fernando Henrique Cardoso e Lula, e agora a presidência Rousseff, o Brasil é um país mais estável. E o mesmo se pode dizer de outros países da América Latina. O nexo entre... bem, e a mesma coisa acontece, desigualdade e desagregação, não só ao nível nacional ou local, mas também ao nível internacional. Os momentos de grandes fluxos financeiros e de grande atividade financeira que geram, em geral, grandes desigualdades, depois tendem a ter estes ciclos de colapso e depressão que são mais largos. Então, o nexo entre essa desigualdade e desagregação é muitas vezes a dívida. As pessoas, as famílias, até os países, endividam-se para tentar completar a lacuna que a desigualdade lhes dá entre eles e outros. Aquilo que nós, enquanto em Portugal estávamos a convergir, chamávamos a convergência, tentar convergir com os outros países europeus. A dívida tem ciclos que também são eles muito longos e muito importantes. As pessoas endividam, são um determinado juro, depois, quando acumulam mais dívida, a única maneira, ou uma maneira de as tentar aliviar é diminuir o juro vai diminuindo, mas quando os juros determinados, fixados pelos bancos centrais, começam a descer muito e se aproximam do zero, a partir dali não há mais como diminuir, e há um momento em que, quando as pessoas têm demasiado das dívidas, não há como diminuir o encargo que elas têm regularmente, e falamos de pessoas como de empresas ou como de países, toda a gente entra em pânico e quer desalavancar. E quando quer toda a gente desalavancar ao mesmo tempo, isso traduz-se num colapso geral que pode resultar numa depressão, ou que pode resultar no tipo de conflitos que nós tivemos na história europeia, digamos mais ou menos, um em cada geração no final do século XIX e no princípio do século XX, a Guerra Franco-Prussiana em 1870, depois um período muito parecido com o que nós estamos a viver, de muito comércio internacional, de uma enorme facilidade na cooperação entre Estados europeus, que na altura alguns eram repúblicas como a França, outros eram impérios, e de repente, em poucos anos, sem se conseguir muito mais ou menos explicar como eu aqui há uns tempos pensava nisso, estimulado por uma palestra do professor Eduardo Paz Ferreira, da Faculdade de Direito de Lisboa, entre o naufrágio do Titanic, que faz agora 100 anos, e depois o naufrágio do Lusitânia, que vai fazer 100 anos em 2015, porque é de 1915, naqueles 3 anos, nós passámos de uma sociedade otimista a uma sociedade que estava em guerra e em que a Europa não só se chacinava entre si, como os impérios que existiam desapareceram. O Império Austro-Húngaro desapareceu, o Império Germânico mudou de natureza para a República de Weimar, o Império Russo desapareceu e nasceu a União Soviética. Quer dizer, houve um enorme conflito ali. Passado uma geração, porque esse primeiro conflito não estava bem resolvido, houve outro conflito, que é o conflito da Segunda Guerra Mundial. De forma que os europeus quase que tinham naturalizado que, após estes períodos de grande instabilidade, se seguiria um conflito que, de certa forma, baralhava as regras em jogo. Os impérios seguravam o seu território e as empresas que funcionavam nesse território. E nós, hoje em dia, vivemos num mundo muito diferente. Um mundo que não é tão territorial, um mundo em que agências de rating têm um poder enorme, um mundo em que empresas multinacionais têm um poder enorme e esse poder, em grande parte, não é baseado sobre o território ou muitas vezes nem sequer baseado sobre coisas concretas, materiais. E, portanto, nós não sabemos isto para vos dizer o quê? Que nós, ao passo que sabíamos das crises anteriores que o resultado normal delas era a guerra, desta não sabemos qual é o resultado. O debate não está acabado. Para o bem e para o mal, pode ser que não seja um resultado tão mau como nas gerações anteriores, mas o que é importante é perceber que os problemas que esta crise pode criar não têm exatamente precedente histórico. E por isso ela assusta as pessoas que
que mais têm pensado acerca desta crise e deve assustar também aquelas que deve assustar para motivar as pessoas a pensarem mais nesta crise. Porque as soluções, não os problemas, mas as soluções para esta crise, por outro lado, têm precedente histórico, têm paralelos. Quer dizer, elas não têm que ser exatamente as mesmas, mas o Stuart falou aqui de algumas, o professor Porto também falou de algumas. Há precedente para o tipo de soluções que neste momento nós necessitamos. No início da história dos Estados Unidos, os Estados Unidos tornaram-se independentes em 1776. Portanto, para comparar com a nossa época, é no tempo do Marquês de Pombal, é no último ano do Marquês de Pombal. Ganharam a Guerra da Independência e, passado poucos anos, estavam em risco de perder essa independência e de se desagregar, precisamente por uma razão muito semelhante àquela que nós estamos a viver hoje. Que o general George Washington, que viria a ser o primeiro presidente dos Estados Unidos, resumiu em 2 palavras: no money. Os Estados tinham-se endividado para fazer a Guerra da Independência. Os Estados eram províncias diferentes umas das outras, províncias da coroa britânica e depois os Estados. Não queriam, evidentemente, uns estar a pagar a dívida dos outros. O Congresso, que era a entidade federal, o que poderia fazer, ainda não federal, porque os Estados Unidos ainda não eram uma federação, era uma confederação que funcionava baseada nos artigos da confederação. O Congresso o que podia fazer era emitir moeda, emitindo moeda criava inflação. Bem, os Estados Unidos estavam numa tal situação de desagregação e debilidade que, numa guerra que ainda se entrevia que pudesse acontecer com a antiga potência colonial, a Inglaterra, eles perderiam a independência. E os Estados Unidos não teriam durado mais do que 10 ou 20 anos se não tivessem resolvido essa crise. Portanto, vocês imaginem uma coisa, teriam sido um país que alguns historiadores, um país obscuro, que alguns historiadores se lembrariam, no tempo do Marquês de Pombal, como havia outras coisas, havia a comunidade polaco-lituana. Quem é que se lembra hoje da comunidade polaco-lituana? Era o maior país da Europa na sua altura. Tinha política agrícola comum, tinha um parlamento comum, tinha uma série de coisas que nós temos na União Europeia. Desapareceu. Bem, nesta época, portanto, quando os Estados Unidos tiveram que resolver este seu dilema inicial, tornando-se numa federação. E então passaram dos artigos da Confederação para a Constituição. E a Constituição estabeleceu, fez uma coisa rara, e que o Estado mais importante, digamos, a Alemanha da época não queria nada. O Estado da Geórgia, que tinha pago as suas dívidas em grande parte, não queria estar a pagar as dívidas dos outros. Há um encontro, por acaso, em Filadélfia, que era a capital da altura, entre Hamilton e Madison, portanto, entre um federalista e um congressista da Geórgia, mais próximo do outro congressista, que era muito importante e que veio a ser presidente, Jefferson, e o acordo que fizeram foi que os Estados Unidos, a Federação, pagariam uma vez, sem exemplo, a dívida dos Estados, afinal, que tinha sido contraída no tempo da Guerra da Independência, por uma causa comum, bem comum, e os georgianos ganhariam uma capital mais próxima do seu próprio Estado, que é Washington, que é a capital atual. Talvez, se tivéssemos que resolver a crise assim, talvez entregando a capital, fazendo uma capital ainda mais próxima, fazíamos em Karlsruhe, por exemplo, que era para o Tribunal Constitucional Alemão, ficava contente e resolvia-se o problema. E a Constituição dos Estados Unidos, que foi fundada na altura, quer dizer, sendo uma federação, e tornando os Estados Unidos numa federação, aquela federação não estava ainda acabada. E aqui, para responder à provocação do professor Almeida Freire, mas eu vou voltar a ela várias vezes enquanto falar. Havia também, uma das frases fundadoras dos Estados Unidos, continha nela também aquilo que há bocadinho o professor Holland dizia, referindo-se a Gestalt, não é? Vocês viram aquela imagem que podia ser um coelho ou podia ser um pato, dependendo de onde se olhava para a imagem, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, pensem nesta frase fundadora dos Estados Unidos: We, the people of the United States. Vista num certo sentido, que era o sentido com que ela sempre foi vista durante o século XVIII e até à Guerra Civil Americana no século XIX e até à entrada do século XX, queria dizer, nós, os povos dos Estados, que por acaso estão unidos, o povo da Geórgia,
o povo de Nova Iorque, o povo de Massachusetts. Demorou muito tempo até que a frase passasse a ser vista como nós, o povo dos Estados Unidos. E isso não aconteceu em todos os temas ao mesmo tempo. Por exemplo, na agricultura, os Estados Unidos não tinham uma política agrícola federal. Passaram a ter, se não me engano, precisamente na época da Grande Depressão, quando o Supremo Tribunal americano, a certa altura, antes a ideia era que a agricultura é a coisa mais local que há, a gente planta um campo de batatas e as batatas estão ali, as batatas ou estão no Tennessee, ou estão no Alabama, ou estão em Nova Iorque, não são federais. Mas o Supremo Tribunal, a certa altura, disse, não, mas atenção, o comércio, plantar muitas batatas no Estado, influi no preço das batatas nos outros Estados. Portanto, há razões para haver uma política federal agrícola, por exemplo. Portanto, estas coisas vão mudando com o tempo e na Europa também devem mudar. Uma coisa que aconteceu também com a Grande Depressão e nunca tinha acontecido nos Estados Unidos, o professor Porto já fez referência a ela, foi a criação pela primeira vez de uma agência federal dedicada aos Estados que estavam a sofrer mais com a depressão. Antes, isto não fazia sentido nenhum. Uma agência federal era uma agência para todos os Estados Unidos. Por isso é que ela era federal. Mas acontece que durante a Grande Depressão, todos os Estados Unidos sofriam com os efeitos do crash da Bolsa de 29. Aqui na Europa foi um bocadinho mais tarde, com a falência de um banco austríaco chamado Credit Anstalt. Portanto, é bom lembrar que nós já tivemos consequências muito graves na Europa toda por falências de bancos no centro da Europa. Não é só um problema dos periféricos. Mas havia alguns Estados nos Estados Unidos, na Grande Depressão, que sofriam por causa da Grande Depressão, mas além disso por causa da mecanização da agricultura. O que fazia com que as pessoas não estavam só no desemprego, como estavam em Nova Iorque ou na Califórnia, mas estavam a passar fome. Milhões de pessoas a passar fome nos Estados do Sul, à volta principalmente do estado do Tennessee. O presidente Roosevelt tentou resolver isto, criando uma agência federal que se chama Tennessee Valley Authority, de que já falou o professor Porto, destinada a agir ali onde os Estados Unidos estavam mais fracos. Ali onde eles corriam o risco de se desagregar. Era ali que era preciso atuar primeiro. Com um programa de obras públicas, de barragens, para a irrigação dos terrenos, etc. E agora vejam lá, a Tennessee Valley Authority ainda existe, passados estes 70 anos, e a Tennessee Valley Authority cobria o território de um Estado inteiro, mais pedaços de 6 Estados. Se nós olharmos para os periféricos hoje em dia, Portugal, Itália, Espanha, Grécia, e se ainda acrescentarmos a Irlanda, que está intervencionada, se calhar, e justapusermos na área geográfica, que era da Tennessee Valley Authority, é capaz de não ser muito diferente. Ok. E então vamos sair dos Estados Unidos. Porque é que falamos tanto dos Estados Unidos? Porque é um paralelo importante. Não é por nenhuma vontade de emulação dos Estados Unidos. É porque é um paralelo importante. É uma unidade, é uma entidade que já passou por situações semelhantes e que as resolveu. Portanto, é assim que a gente tem que aprender. Mas podíamos olhar para o Brasil também e para o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, que é tão importante na recuperação dos Estados do Nordeste, porque a desigualdade no Brasil não é só entre pessoas e pessoas, mas entre Estados. Ok. O que é que nós poderíamos fazer? Nós vivemos uma tripla crise. Uma crise do euro, uma crise económica e social, principalmente nos Estados periféricos, nos tais chamados PIGS, e uma crise democrática na União Europeia. Em relação ao euro, não vou perder mais tempo, já falámos 3 vezes acerca dos eurobonds. Eu defendo a solução que foi apresentada na modesta proposta pelo professor Holland e por um economista grego, Yanis Varoufakis. Acho que é uma solução que faz todo o sentido e que tem a ver precisamente com mudar a escala da nossa solução, da escala nacional, ou mesmo da escala nacional partilhada, que é o que tem estado a fazer. Que não é só bom para os países do Sul ou para os PIGs, os alemães também querem desenvolvimento, todos queremos. O que temos é de deixar de falar, nós regredimos tanto que nós dizemos a Alemanha não quer. Isto não é assim. A Alemanha tem progressistas e conservadores, tem verdes e tem liberais, como Portugal, como a Espanha, como a Inglaterra. Nós temos é que aproveitar essas diferenças dentro de cada país para criar também, o que é mais importante, que é uma democracia europeia. Reparem que eu não lhes estou a chamar de federação, não lhes estou a chamar federação de Estados, não lhes estou a chamar Estado Federado, não lhes estou a chamar confederação, nem nenhum termo estranho. Estou a chamar um termo que toda a gente conhece, que é democracia. Esse depende do demos, ou seja, do povo, para ser criado. E pronto, ficaria por aqui. Muito obrigado. Thank you, Rui.
The Ulysses project, I think, is really interesting. The analogy with the Tennessee Valley Authority is convincing. And Andy. Buenos días. Bueno, sí, voy a hablar en español o en inglés, no sé cuál es la mejor forma. Muchas gracias, Stuart, por la invitación. Estoy impresionado de ver una asistencia tan masiva, bueno, ahora quizá ya no, pero un día después de las... Yo entiendo esto que es el fin de curso y supongo que después de lo que vi yo ayer en las calles de Coimbra, de gente con capa y sombrero pasándoselo bien, me causa impresión ver a tanta gente un sábado por la mañana para escuchar una conferencia tan técnica y tan complicada sobre el futuro de la zona euro. Yo no voy a decir mucho porque yo suelo hacer las preguntas y no contestarlas porque soy periodista. Solo quería decir, yo creo que Stuart, me parece a mí, cuanto más me lo pienso, creo que el concepto más importante del discurso de Stuart respecto a una alternativa para la zona euro, dadas las circunstancias horroríficas en las que estamos en estos momentos, creo que probablemente su concepto más importante, aunque parezca mentira, es lo del Gestalt. Porque estaba mirando ese pequeño dibujo del pato que ha presentado y me parece que esa posibilidad de ver la gracia que tiene ese dibujo es que contradice un refrán americano que creo que es una de las grandes falacias que es if it looks like a duck, quacks like a duck, then it must be a duck. No sé si conocéis ese refrán. Si parece un pato y hace quack como un pato, debe de ser un pato. Es una de las grandes falacias de nuestros tiempos. Y creo que Stuart, en cierta medida, está presentando una posible alternativa mediante simplemente un reconocimiento que tenemos la posibilidad de cambiar las cosas con las instituciones actuales que existen en la Unión Europea y con los tratos que existen. Jamie Galbraith, en una conferencia en la que estuve yo y Stuart hace un año en Dublín, dijo lo mismo, ¿no? Que lo que llama la atención de la propuesta de New Deal de Stuart y Yanis Varoufakis es que simplemente rompe con esa idea de que estamos en un corsé, en una jaula de la cual no podemos salir y por lo tanto sin pasar por una fase larga de suplicio y calvario y penitencia y recortes y austeridad y todo lo demás. Y yo creo que existe un consenso sorprendentemente amplio respecto a lo que hace falta hacer en la zona euro. Entre economistas, incluso economistas mainstream, que es la necesidad de emitir eurobonos. Puede ser a través de los mecanismos que dice Stuart o, se puede debatir exactamente la forma que debería tener la sustitución de deuda soberana por deuda europea. Pero hay un consenso respecto a que eso es lo que hace falta. ¿Por qué no lo hacemos? Creo que, digamos, hay una voluntad a largo plazo por parte de las autoridades europeas de seguir adelante con eurobonos, pero parece que nunca pasamos de unas ideas nebulosas respecto a lo que vamos a hacer en el futuro al presente, a pesar de la gravedad de la situación actual. Yo creo que también posiblemente hay un consenso creciente, por lo menos entre economistas con los que hablo yo, de que es imprescindible que el Banco Central Europeo empiece de una vez
a comprar masivamente deuda italiana y española para evitar que una crisis de liquidez que tenemos en España en estos momentos y en Italia se convierta en otra crisis de solvencia, lo cual supondría el fin de la zona euro. Yo creo que de eso no cabe duda. No hay posibilidad de rescatar a España e Italia, son too big to rescue. Con lo cual, la cuestión es cómo se va a producir este Gesellschaft que dice Stuart. Yo creo que no va a ocurrir de manera voluntaria por parte de Alemania o el Bundesbank, aunque la referencia, me parece, de Pedro al Bundesbank como una entidad inamovible, conservadora, que nunca va a cambiar su postura respecto a la zona euro y respecto a la imposibilidad de eurobonos, etc. Yo diría que habría que relativizar quizá, en cierta medida, esa percepción del Bundesbank a la luz de las últimas declaraciones del presidente del Bundesbank, que por lo menos parece que empieza a poner en entredicho una meta de inflación. Es que el jueves pasado 2 miembros del Consejo del Bundesbank reconocieron que hará falta una tasa de inflación más alta en Alemania para que la zona euro, para que la periferia de la zona euro tenga más margen de maniobra con su propia tasa de inflación. Para los alemanes son concesiones importantes y quizá ese es el principio, un indicador de que este Gesellschaft empieza a producirse, vete a saber, ya veremos. Yo creo que probablemente no es el hecho de que el Bundesbank esté hablando de tasas de inflación más altas, es un indicio de que ya estamos casi en la fase final de esta crisis. La posibilidad de que Grecia salga de la zona euro en los próximos meses creo que es cada vez más elevada, y quizá esto creará un instrumento político mediante el cual se puede ejercer más presiones para que ocurra ese cambio de percepciones de Alemania. Yanis Varoufakis, que ha escrito la Modest Proposal con Stuart, ha comentado en los últimos días que una alianza tácita e informal entre Francia y Grecia podría ser una manera de demostrar a las fuerzas más conservadoras en la zona euro de que un fin del paradigma de austeridad no es una opción, no es una posibilidad, sino una necesidad. Si no, la alternativa será que Grecia va a suspender pagos sobre su deuda y salir de la zona euro. Entonces, quedan 2 opciones para los alemanes en esas circunstancias: aceptar la salida de Grecia o si ellos consideran que eso es compatible con el funcionamiento de la zona euro tal y como lo tenemos o no. Yo diría que probablemente hay muchas posibilidades que los poderes en Berlín y Bruselas y Frankfurt ven esa posibilidad como el primer paso hacia la disolución de la zona euro. Y puesto que eso, no sé si estáis de acuerdo, yo creo que no es una opción que pueden tomar muy en serio en Alemania. Creo que de repente está apareciendo un espacio amplio para forzar un cambio de lo que es la zona euro. Y quizá eso, ya estamos en ese momento. Quizá no hará falta esperar. En junio va a haber elecciones en Grecia. Lo más probable, creo, es que gane probablemente con un porcentaje ampliado el partido de izquierda Syriza, que incluye en su programa una moratoria sobre la deuda, incluso la deuda que tiene con el BCE.
Así que creo que el endgame está cerca y esperemos que South Shift también. Gracias. Thank you, Andy. Now, João is going to wind up Encerramento. João, we're very glad you're here. We're aware that you missed some of the earlier discussion. You may have caught up part in it. But since you are the mayor of Coimbra, may I stress something to you that none of your predecessors saw in Gestalt terms. The Baixa, it's falling down. The terms of reference of the European Investment Bank include urban regeneration, and its finance for that does not count on Portuguese national debt. Please use that argument with the current finance minister so that the Baixa can be there, if not only tomorrow, but further in the future. But thank you for coming. For sure, I will do. I've been doing that. Well, bem, bom dia a todos. Estamos a 2 minutos do fim anunciado desta sessão e eu vou tentar cumprir aquilo que está no horário. Eu, enfim, gostava de saudar, evidentemente, todos os presentes e também saudar a oportunidade deste debate se fazer e de se fazer aqui em Coimbra. Aliás, como vem ocorrendo debates como este, um pouco por toda a parte, em Portugal e no resto da Europa. E bem precisamos disso. Porque eu diria que eu sou economista, mas não queria ficar-me pela questão vista demasiado à maneira dos economistas. Porque me parece que o principal problema com que nos debatemos não é sequer um problema económico. Ou melhor, é um problema que depois é económico, mas na sua base não está um problema económico. Eu diria que a pergunta que a atual crise europeia nos põe a todos na cabeça é esta: afinal, há ou não há solidariedade entre os povos e nações da Europa? Há ou não há? Porque a confiança, enfim, a solidariedade é algo que nasce ligada à confiança que os povos vão depositando, que as pessoas e os povos vão depositando uns nos outros, umas nas outras. E há claramente, e a confiança, enfim, antes disso, como todos sabem, é algo que demora muito a construir, mas que se destrói muito depressa. E o problema, julgo eu, na essência deste problema, está de facto esta questão de repente, damos-nos conta que apesar do discurso das elites durante 50 ou 60 anos, apesar, enfim, que apontava para um ganho de confiança que ia emergindo na Europa, e por isso íamos dando passos em frente, fazendo, enfim, integrando mais, a certa altura até criando uma moeda única. Este processo de confiança recíproca que fomos estabelecendo uns com os outros está claramente em risco e não vale a pena pensar, enfim, e não vale a pena iludirmos-nos. É evidente, enfim, eu não vou dar de barato coisas evidentes. Os povos, e Portugal é um bom exemplo ou um mau exemplo disso, consoante queiram dizer, os povos e os países, enfim, que andaram a gastar dinheiro sem imaginar que um dia teriam que pagar aquilo, enfim, que gastaram mal, vão ter que corrigir. Enfim, os portugueses vão ter um período de austeridade pela frente que é evidentemente inevitável. Eu já não consigo convencer, e aqui sim entrosa na discussão que estamos aqui a ter, eu já não consigo perceber se é evidente que vamos ter que pagar as dívidas que contraímos porque nos portámos mal. Já não percebo porque é que o havemos de fazer pagando taxas de juro que são o triplo das taxas de juro que os outros pagam. Este é o problema. Eu sei que é o problema, é o assunto desta discussão de hoje de manhã. Nunca estará em causa, nem deve estar, por causa exatamente da tal confiança
Nunca deve estar em causa a ideia de que nós não vamos pagar aquilo que devemos. Temos de pagar aquilo que devemos. Mas porquê é que o devemos pagar, pagando por isso muito mais do que os outros? É qualquer coisa que é difícil de explicar. E este processo dos últimos tempos, digamos, o tempo pós-PIGS, o que veio a seguir ao momento em que esta expressão foi forjada, é um tempo onde, de repente, nos vemos perante uma Europa onde parece que há... Onde parece não, enfim, nós sempre suspeitávamos que assim era, mas agora perdeu-se todo o pudor. Onde há uns que mandam e outros que levam tal quando se portam mal. Uma Europa construída assim, onde se perde inevitavelmente a tal confiança uns nos outros que fomos construindo, ou que parecia que estávamos a construir e que agora de repente nos apercebemos que afinal não tínhamos construído como devíamos, isto põe-nos perante, enfim, uma questão muito séria. O que é que vai acontecer a este projeto? Porque estão abertas em todos os povos, e em particular nos povos do Sul, estão abertas feridas psicológicas que vão ser difíceis de sarar. Dificilmente daqui em diante alguém, um português, um espanhol, um italiano ou um grego, olhará para um francês ou para um alemão com os mesmos olhos com que os olhámos nos últimos 50 anos. E o problema das feridas é que infetam, se não forem tratadas. E quando uma ferida infeta, tem duas consequências. Ou o doente morre, ou o organismo morre quando se atinge um órgão fundamental, ou é preciso amputá-lo. E eu não sei se vamos a tempo, porque me parece que este esboroar da confiança entre os povos da Europa tem sido demasiado grave e demasiado intensa. Não sei se vamos a tempo, mas claro que gostaria de esperar, no sentido de esperança, que assim fosse. Debates como este não resolvem o problema da Europa diretamente, mas pelo menos ajudam-nos a todos a tomar mais consciência daquilo que está em causa. E a tarefa que está pela frente, e com isto me calo, é evidentemente uma tarefa de enorme fôlego. Porque nós, eu diria que andámos para trás em 5 anos mais do que andámos para a frente nos 50 anteriores. E isso é muito preocupante. Muito obrigado. Thank you, João. Thank you to the panelists. Thank you to you, the audience. And thanks also to Manuel Castelo Branco and Ishkak for having made this event possible. Well done.